Olá! Então, continuando aqui a parte 2 de Stalingrado à Normandia, nós vamos trabalhar exatamente com a virada da maré da guerra em favor dos aliados, né? Então, Stalingrado é o início da derrota alemã na guerra no continente europeu e Normandia, lógico, o famoso dia D, lá no dia 6 de junho de 1944, vai representar exatamente a invasão da chamada Fortaleza Europa por tropas americanas, canadenses, inglesas, polonesas, francesas, né? E aí reinicia o processo que levaria à libertação da França e à libertação de outros países da Europa Ocidental do domínio alemão. Vamos nessa viagem. Dando continuidade aqui, né, esse assunto tão fascinante como a Segunda Guerra Mundial, então aqui nós temos a virada dessa maré, né? Antes o eixo tão poderoso, invadindo territórios impunemente, incólume, sem desafiantes, passa a enfrentar reveses cada vez maiores. Evidentemente, a derrota mais, digamos, simbólica eu não diria, mas a derrota mais contundente da Alemanha no conflito, né, na Segunda Guerra Mundial se deu em Stalingrado. Eles atacam Stalingrado, né, no mês de agosto de 1942. Esse ataque à cidade, antes era Volgogrado e Stalingrado, veio de uma insistência de Hitler, porque ele acreditava que, tomando Stalingrado, a Alemanha não apenas obteria a vitória, por conta de uma derrota moral dos soviéticos, como estabeleceria um controle amplo na região próxima ao Cáucaso e dos poços de petróleo tão importantes daquela região, né, próximos ao Mar Negro e Cáspio, né? E aí, evidentemente, isso não é um carro de combate soviético, é uma outra moto, né, porque o pessoal gosta de fazer barulho, nunca vi, né, o pessoal barulhento demais, mas vamos lá continuar com a guerra também é barulhenta. Então, o ataque alemão, ele se deu até por um desvio de forças que estavam indo, né? Já haviam refugado em Moscou. Em Moscou, as tropas alemãs ficaram a 40 quilômetros da cidade, né? Tem uns relatos bem interessantes. Por exemplo, as tropas soviéticas comemoraram a Revolução Russa e direto do desfile na Praça Vermelha para o campo de batalha, né? Então, assim, depois das derrotas sofridas pelos soviéticos durante o início da Operação Barbarossa, parece que eles adquiriram um treinamento, uma capacidade militar muito grande, e isso acabou se traduzindo na resistência em Stalingrado. Para quem curte filme de guerra, eu curto muito, tem um filme chamado Círculo de Fogo, que é justamente falando sobre um dos principais snipers soviéticos, que é o Vassili Zaitsev, né? Que é um cara assim sensacional. O filme é a história dele, né, na batalha de Stalingrado. E essa batalha ela tem uma característica que, como eu falei, né, como é a derrota alemã, o que vai acontecer? Os alemães estão enviando tropas, né, tentando conquistar, os soviéticos resistindo bravamente, chegaram a ficar somente com a estação de trens, né, os alemães praticamente dominando a cidade inteira. Foi indicado para coordenar a defesa de Stalingrado o general Zhukov, né, depois marechal da União Soviética, né, o Georgy Konstantinovich Zhukov. E esse cara, ele tem uma frase, eu gosto das frases pelo impacto delas. Ele fala o seguinte: à frente de vocês os alemães, atrás de vocês o Volga. Ou seja, não havia a possibilidade de recuo. Então os soviéticos foram, com isso, com essa resistência tão encarnecida, foram trazendo, né, fazendo com que mais e mais tropas alemãs se envolvessem na batalha por Stalingrado. Os soviéticos, com recursos humanos imensos, fizeram um movimento de pinça e se aproveitaram e lançaram um ataque contra os flancos das forças alemãs, que eram soldados romenos e italianos que não sabiam muito bem o que estavam fazendo ali. Os alemães tinham consciência, mas os italianos e romenos foram levados para a guerra pelo fato de serem aliados da Alemanha. E os soviéticos fecharam cercos, os alemães tentaram de tudo para resgatar os seus soldados, romper o cerco, não conseguiram. Tem uma situação que os soviéticos apreendem uma grande quantidade de
de suprimentos alemães. E o oficial soviético vira para o seu superior e diz: o que faremos com essas munições, com esses alimentos? Nós utilizaremos. E as velas? Prepararemos para o funeral do 6º Exército do Marechal von Paulus, que acabou se rendendo no dia 2 de fevereiro de 1943. Mais de 300 mil homens foram aprisionados em Stalingrado. Os soviéticos colocaram os alemães e os demais prisioneiros de outras nacionalidades para marchar até os campos de internação na Sibéria. Depois dessa longa marcha, 95 mil chegaram com vida e depois somente 5 mil retornaram para a Alemanha após o término do conflito. E depois nós verificamos, né, derrotas alemãs no norte da África, a invasão da Itália, onde os brasileiros vão ter um papel, né, já vimos isso. E as invasões, né, o início de um projeto do general Douglas MacArthur, que era a tomada de ilha a ilha até a chegada ao Japão. Então, os japoneses já estavam debilitados também, como os alemães ficaram a partir daquele momento, e aí os aliados obtêm vitórias atrás de vitórias. Ok, gente? Aí a gente continua, passaremos para a parte 3. Valeu, até daqui a pouquinho. Então, nessa parte 2, nós vamos pegar o intervalo entre Stalingrado e a Normandia, o desembarque aliado na Normandia. Mas antes de continuarmos, né, pouco antes da derrota dos alemães em Stalingrado, ocorreria em Casablanca, no Marrocos, uma conferência entre dois dos principais líderes dos aliados, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill e o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt. Eles vão decidir, né, entre outras coisas, não apenas a necessidade de abertura de uma nova frente na Europa, que seria o dia D, né, que viria dali a 1 ano e meio praticamente depois, mas principalmente o estabelecimento de uma concordância em relação à rendição incondicional da Alemanha. Ou seja, a Alemanha, para evitar a destruição total, teria que depor as armas e aceitar todas as condições impostas pelos aliados. É claro que vocês veem que isso ainda demoraria a acontecer, né? A Alemanha só viria a ser derrotada efetivamente em 1945, para ser mais exato, em 8 de maio de 1945. Nesse intervalo todo, o que a gente tem, né? Nós temos vários acontecimentos, acho que coisas muito importantes estão acontecendo. Obviamente, a resistência à ocupação alemã em vários países da Europa, e aí nós destacamos a resistência dos partisãos na União Soviética, na Itália e na Iugoslávia, os maquis na França, né? Então o episódio da resistência vai ser muito importante para o esforço de guerra aliado. Por quê? Porque os alemães eram obrigados a deslocar parte das suas tropas para proteger, por exemplo, suas linhas de comunicação, principalmente as estradas de ferro, né? Responsáveis pelo transporte de suprimentos para as tropas em combate com as forças regulares. Como os resistentes não representavam um exército regular, então os alemães tratavam esses indivíduos tão somente como criminosos. Então eles não tinham, por exemplo, a salvaguarda da proteção da Convenção de Haia, por exemplo, que dava proteção aos militares, né? Então os alemães, como tratavam esses resistentes como criminosos, então despejavam sobre eles toda sorte de violência, fúria, eram impiedosos nessa repressão, né? Então isso... Mas, de qualquer maneira, o episódio da resistência é um episódio digno de nota, até porque são os resistentes italianos, por exemplo, os responsáveis pela captura, em definitivo, de Benito Mussolini, promove um julgamento e a sua execução em 1945. Né? A execução de Mussolini foi tão emblemática que levou Hitler a tomar a decisão de não ser pego não apenas com vida, mas principalmente que tivesse o seu corpo completamente destruído, como de fato aconteceu, né? E aí, quem tiver a curiosidade, o filme A Queda, né, de 2004, vai trabalhar muito bem com isso. Agora, um outro episódio, e esse episódio é ainda mais triste, porque a guerra em si ela é triste, né? A perda de vidas humanas representa uma catástrofe, mas quando a guerra deixa de ser uma guerra entre soldados e passa a ser a guerra de um exército, de um povo contra outro, né, assim, no sentido não militar, mas
puro desejo de exterminar, então isso se torna ainda mais grave. E aí a gente vê isso com a política nazista, né, de extermínio dos judeus. Nós já sabemos que os nazistas culpavam os judeus pela derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, perdão, imputavam aos judeus toda sorte de coisas ruins, né? Eles eram percebidos como pessoas não gratas na sociedade alemã, né? Não pertenciam à raça pura ariana, então os nazistas, com a sua política racial, decidiram promover o extermínio sistemático dos judeus na Europa, não apenas, né, judeus, mas também indivíduos de outras origens, eslavos, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, mas de qualquer maneira foi uma ação sistemática, né, desse holocausto. Né, a prática do holocausto, os campos de concentração, os campos de extermínio, os fornos crematórios. Quem assistiu aquele filme O Menino do Pijama Listrado tem uma exata dimensão da tragédia. Um outro filme bastante interessante que eu recomendo a vocês, claro, tem um tom um pouco mais leve, mas não menos marcante, é A Vida é Bela, do Roberto Benigni, né, que vai retratar bem essa questão da perseguição a essas minorias e a política sistemática de extermínio dessas populações. Calcula-se que aproximadamente 6 milhões de judeus tenham sido vítimas dos campos de extermínio alemães, nazistas, né? Então, assim, é um dos episódios mais tristes da guerra. Tem um livro da Hannah Arendt chamado Eichmann, em Jerusalém, que retrata bem o que é o nazismo, essa coisa da violência. Já indiquei para vocês As Origens do Totalitarismo, fala sobre o antissemitismo. Recomendo a leitura para quem tiver curiosidade, ok? E aí a gente continua.